tudo o que você aprendeu sobre a história da tecnologia pode estar incompleto. Durante séculos, fomos ensinados que nossos ancestrais eram primitivos, que a tecnologia é uma conquista exclusiva dos últimos 200, 300 anos. Mas, e se eles soubessem coisas que esquecemos? E se as civilizações antigas dominassem conhecimentos que só redescobriríamos milênios depois? Hoje vamos falar sobre um dos objetos mais controversos da arqueologia, um artefato que desafia tudo o que sabemos sobre o passado. Um objeto que possivelmente gerava eletricidade há 2000 anos. Existe uma teoria, defendida por alguns pesquisadores, de que civilizações extremamente avançadas existiram antes das que conhecemos. A história humana que conhecemos cobre no máximo 6.000 anos de civilização registrada, mas o Homo sapiens existe há mais de 200.000 anos. O que aconteceu nesses 194.000 anos? Alguns artefatos simplesmente não fazem sentido para a época em que foram criados. O mecanismo de Antícitera, um computador astronômico grego de 2.000 anos atrás, com engrenagens tão precisas que só foram replicadas no século XVIII. As esferas de pedra da Costa Rica, centenas de esferas de granito perfeitamente redondas, algumas pesando 15 toneladas. Lentes de cristal polido encontradas no Iraque, datadas de 750 a.C. Esses objetos nos fazem uma pergunta desconfortável. Será que subestimamos nossos ancestrais? Para responder isso, precisamos viajar para o Iraque em 1936. Um arqueólogo alemão chamado Wilhelm König está catalogando artefatos no Museu Nacional do Iraque quando encontra algo estranho. Um vaso de cerâmica com 13 centímetros de altura que parece comum, mas tem algo dentro. Dentro do vaso há um cilindro de cobre, dentro do cilindro uma barra de ferro e sinais de que o vaso estava selado com betume, que é um tipo de asfalto natural. König, que tinha formação em engenharia antes de se tornar arqueólogo, olhou para aquilo e viu algo em comum naquela configuração. Ele estava olhando para os componentes básicos de uma célula galvânica, ou seja, uma bateria. A configuração basicamente tinha dois metais diferentes, cobre e ferro, separados por um eletrólito, que poderia ser vinagre, vinho ou suco de frutas cítricas. Isso é literalmente o princípio de uma pilha voltaica. Alessandro Volta inventou a primeira bateria em 1800, mas aquele objeto foi datado entre 250 a.C. e 224 d.C., ou seja, mais de 2.000 anos atrás. E não era apenas um, foram encontrados vários desses objetos na região da antiga Pártia e Mesopotâmia. Se isso realmente é uma bateria, deveria funcionar, certo? Então várias pessoas decidiram testar. Quando você conecta 10 dessas baterias em série, você consegue até 50 volts, suficiente para dar um choque considerável. Ok, então funciona como bateria. Mas isso não prova que foi usada como bateria. Na mesma região onde essas baterias foram encontradas, arqueólogos acharam objetos de ouro e prata com camadas finas de outros metais. Isso se chama galvanoplastia ou eletrodeposição.
que é um processo que usa a eletricidade para depositar uma camada fina de metal sobre outro objeto. Basicamente, o processo envolve mergulhar um objeto em uma solução com íons de metal, aplicar corrente elétrica e boom, você tem uma camada de ouro sobre prata, por exemplo. Alguns desses objetos mesopotâmicos têm revestimentos tão finos e uniformes que seria extremamente difícil conseguir isso apenas com técnicas mecânicas. Então a teoria mais aceita entre os defensores da bateria é: eles usavam isso para dourar ou pratear objetos religiosos e joias. Outra teoria seria o uso medicinal. Várias culturas antigas usavam choques elétricos de peixes para tratamento de dor. Talvez tentassem replicar isso artificialmente. A maioria dos arqueólogos mainstream rejeita completamente a ideia da bateria de Bagdá. E eles têm argumentos fortes. Um desses argumentos é a falta de evidência de uso, ou seja, nunca foram encontrados fios condutores, lâmpadas ou qualquer dispositivo que precisasse de eletricidade naquela época. Se eles tinham baterias, para que usavam? Outro argumento são zeros registros escritos. Os mesopotâmicos registravam tudo: receitas de cerveja, contratos comerciais, observações astronômicas, mas não há uma única menção a eletricidade, raios artificiais ou qualquer coisa do tipo. Cientistas da Universidade de Londres, em 2012, propuseram que pode ser apenas um vaso para armazenamento de pergaminhos sagrados. O cilindro de metal protegia o papiro e o betume selava contra a umidade. Vasos similares foram encontrados na mesma região com exatamente essa função. E tem um ponto crucial. O objeto foi encontrado em escavações nos anos de 1930. Os padrões arqueológicos naquela época eram, digamos, menos rigorosos. Ou seja, não temos registros precisos exatamente de onde foi encontrado, ou em que camada estratigráfica, ou ao lado de quais outros objetos ele foi encontrado. Isso dificulta muito a datação e o contexto. Provavelmente não é uma bateria, só parece uma bateria. Então, afinal, a bateria de Bagdá é real ou não? O que sabemos com certeza é que o objeto existe. Quando replicado com eletrólitos da época, ele funciona como uma bateria. Ele foi encontrado em uma região com metalurgia avançada, mas não temos provas definitivas de que foi usado para gerar eletricidade. Nós temos uma tendência de olhar para o passado e pensar: eram primitivos, não sabiam de nada. Mas eles construíram estruturas que permanecem em pé por milênios. Criaram sistemas de irrigação, observatórios astronômicos precisos e sistemas matemáticos complexos. Será que é tão absurdo imaginar que alguém, em algum momento, mexendo com metais e ácidos, percebeu que algo estranho acontecia? Que talvez tenham tido insights sobre eletricidade, mas sem o contexto científico para desenvolver isso? A história da ciência está cheia de descobertas acidentais que só foram compreendidas séculos depois. Pode ser que um dia encontremos evidências definitivas, ou pode ser que esse permaneça como um dos grandes mistérios da arqueologia. Isso é muito bom, porque o mistério é o que nos move a continuar explorando. E você, o que acha? É uma bateria antiga ou coincidência arqueológica? Deixa nos comentários.